Confira o resumo de mais uma sessão ordinária, realizada aqui na Câmara Municipal de Cubatão. Pix bate recorde de transações e 13º e Black Friday podem ter contribuído. Teatro do Caos será palco da 14ª Mostra de Teatro Estudantil. No quadro Entendendo Direito de hoje, vamos falar sobre indiciamento e julgamento. E teremos ainda a nossa previsão do tempo, meio de mais uma semana, 4 de dezembro de 2024. Essas são as últimas notícias, que já começou. Olá, boa noite para você. Confira agora o resumo da 44ª sessão ordinária que foi realizada ontem aqui na Câmara Municipal de Cubatão. Havendo o número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Na abertura da 44ª sessão ordinária da Câmara de Cubatão, o primeiro secretário, Carlos Guilherme Frango, deu requerimento de convocação extraordinária. Requeiro, nos termos dispostos no inciso 2º do artigo 43 da Lei Orgânica do Município e no inciso 2º do artigo 179 do Registro Interno desta Casa de Leis, convocação extraordinária desta Câmara Municipal no período de recesso, compreendido de 16 de dezembro de 2024 a 31 de janeiro de 2025, para apreciar os projetos de iniciativa dos membros desses poderes legislativos que estejam em tramitação, bem como os projetos que forem apresentados pelo mesmo no mencionado período. Na sequência, o próprio vereador deu continuidade à leitura de sua autoria, leu o requerimento solicitando a implantação de um albergue noturno. Muitas pessoas em situação de rua sofrem com a falta de condições básicas de sobrevivência, como um local seguro para dormir e acesso a instalações sanitárias. Um local apropriado contribuirá para a melhoria das condições de saúde e higiene dessa população, bem como para a redução de riscos sociais nas áreas urbanas. Além disso, estudos demonstram que muitos moradores de rua recusam acolhimento por não terem onde deixar seus animais, que muitas das vezes são sua principal fonte de apoio emocional. Assim, considera a importância de oferecer um espaço seguro e acolhedor e digno para as pessoas em situação de rua, para que possam dormir e realizar sua higiene pessoal, em busca de melhores condições de vida e inclusão social. Considero ainda que muitas dessas pessoas possuem animais de estimação, sendo importante garantir a proteção desses animais durante a noite, com a criação de um espaço anexo especialmente dedicado a esses companheiros de estimação. Requeiro, observadas as formalidades regimentais, após ouvido o douto plenário, a expedição do ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para a solicitação e implantação de um albergue noturno destinado a pessoas em situação de rua, com um espaço anexo para seus animais de estimação. Na ordem do dia, um projeto de lei estava na pauta, o que institui a Semana de Conscientização e Prevenção sobre os males causados pelo uso intenso de celulares, tablets e computadores por bebês e crianças no município de Cubatão. Senhor presidente, nobres pares, bom, um assunto em que na sessão passada nós estávamos discutindo referente à retirada dos celulares nas escolas, na sala de aula, etc., e aonde sabemos que os especialistas da área, seja na questão educacional, de saúde, demonstram claramente, estão unânimes em falar que o uso excessivo de tela por crianças, adolescentes e até bebês traz um prejuízo no desenvolvimento destes nossos filhos, enfim, netos, etc., muito grande, uma vez que traz prejuízo no desenvolvimento intelectual, seja na questão de relação social, seja na questão também de visão. Cerca de 20% de crianças de 3 a 5 anos que têm um excessivo uso de telas, sem dúvida nenhuma, traz um prejuízo, uma diminuição no campo de visão. Isso é muito sério. E, em especial, para todos nós pais. Eu tenho 2 filhos também, um de 12 e um de 7 anos, como todos sabem. E sabemos que, se deixarmos, eles querem ficar na tela o tempo todo. Então, é importante que tenhamos uma conscientização para as famílias, demonstrando em que permitir, tolerar
e às vezes é cômodo deixar eles utilizando ali o celular, o tablet, vendo uma televisão, um jogo eletrônico, demonstra claramente que no futuro essas crianças e adolescentes terão um prejuízo, seja na questão pedagógica, seja na questão de saúde também. Então, esse projeto visa instituir palestras dentro das escolas, no sistema de saúde da cidade, para que as famílias cubatenses tenham essa plena consciência da permissão da utilização de tablets, celulares, etc., de forma moderada, de forma em que não vai trazer um prejuízo para o desenvolvimento de nossas crianças e nossos adolescentes. Todos que me acompanham sabem que desde 2017, quando iniciei o exercício do mandato como vereador, sempre busquei trazer políticas públicas no qual trazem um desenvolvimento social. E eu não tenho dúvidas também em que, independente de eu estar ou não na condição de vereador, esse é um projeto importante para a sociedade cubatense, para as famílias cubatenses. Então, estou apresentando aqui, praticamente, que vai ser o último projeto que vai ser pautado, espero que não, até o fim dessa legislatura, ainda temos quase um mês pela frente, mas que eu possa deixar mais um fruto para a cidade de Cubatão, e que todos os senhores e senhoras que continuarão no Legislativo, ao prefeito eleito que tomará posse também, e que deem sequência, implantem essas políticas públicas, que não é para o Rodrigo, não é para o vereador ABCD, é para a sociedade cubatense, que são os destinatários de nosso serviço público. Então, deixo aqui mais uma contribuição, espero, óbvio, a aprovação, e tenho certeza que será pelo esse colégio do plenário, e após a execução do projeto de lei pelo Poder Executivo. Eu tenho certeza que a orientação devida, nós estaremos trazendo maiores condições de desenvolvimento, seja intelectual, seja social, seja na questão de saúde pedagógica para todas as crianças e adolescentes de nossa cidade. Por unanimidade, o projeto de lei foi aprovado em segunda discussão. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Você em casa utiliza o Pix? Olha, essa modalidade de transações, de pagamentos caiu no gosto de muitas pessoas, no gosto popular, e ele bateu um recorde na última sexta-feira. O sistema de transferências instantâneas do Banco Central, popularmente conhecido como Pix, bateu um novo recorde. Pela primeira vez, o mecanismo de transação aproximou-se da marca de 240 milhões de transações em 20 horas. O principal fator para esse acontecimento foi o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Somente no último dia 29 foram feitas mais de 239 milhões de transferências por meio do Pix. O recorde diário anterior havia sido registrado em 6 de setembro, com mais de 227 milhões de movimentações. Falando em valores, foram movimentados 130 bilhões de reais na última sexta-feira. O montante é o segundo maior da história para um dia, perdendo apenas para os mais de 119 bilhões movimentados em 5 de julho deste ano. Em comunicado, o Banco Central disse que o número recorde do Pix significa a importância da ferramenta como infraestrutura digital pública para a promoção da inclusão financeira. Aqui na nossa emissora, quem sempre utiliza os milhões no Pix é a minha cinegrafista Fabiana. Diariamente ela está sempre utilizando aí o Pix dela. Faz um piquezinho aí, Fabi. Olha, o levantamento do índice FIPZAP foi realizado em mais de 50 cidades brasileiras. Com a alta de pouco mais de 7% no ano de 2024, o preço da casa própria registrou uma desacelerada no mês passado. O valor médio de imóveis residenciais registrou alta de 0,49% no último mês. Especialistas avaliam que os valores seguirão subindo, mas que de uma forma lenta, já que a inflação no setor deve fechar acima de 5,13% do ano passado. A maior valorização foi em novembro, ainda desse ano, no mês passado, entre imóveis com apenas um dormitório. Nós continuamos falando sobre compra. Você comprou algum produto ou fez alguma aquisição de algum serviço, mas não quer usar mais? Olha, saiba que você tem direito do arrependimento. O Lucas Sena vai explicar pra gente como que isso funciona. Na última sexta foi a Black Friday e muitas compras foram feitas e de forma online. E se bater o arrependimento e não quiser mais ter o produto ou serviço que foi adquirido pela internet? Você conhece o direito do arrependimento? O Código de Defesa do Consumidor diz, no artigo 49, que aquele que compra um produto ou faz a contratação de um serviço fora do estabelecimento comercial, como em um ambiente virtual, tem o direito de se arrepender e devolver no prazo de até 7 dias, sem precisar se justificar
ou ter algum custo a mais na devolução. O direito de compra é aplicado, além da forma online, em entregas a domicílios, incluindo situações em que um vendedor visita a residência ou local de trabalho, em compras realizadas em estandes de eventos e feiras em que o produto não esteja presente e em contratos de serviços, como de assinatura, turismo e lazer, assinados fora do estabelecimento comercial. Como forma de prevenção, especialistas recomendam que, ao optar pelo direito do arrependimento, o consumidor registre todo o processo, como troca de e-mails, recibos de devolução e prazos prometidos pela empresa. Caso haja alguma dificuldade no processo, o portal consumidor.gov.br é o meio de reivindicação, já que ali é feita a mediação entre os consumidores e as empresas e é monitorado pela Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor. Aqui em Cubatão, o Teatro do Caos será palco da 14ª Mostra de Teatro Estudantil. As apresentações terão sessões diárias. Confira até quando vai acontecer com a repórter Cris Castanheira. Após um ano de curso, os alunos do projeto Teatro Evolução, do Teatro do Caos, irão se apresentar na 14ª Mostra de Teatro Estudantil. Será uma série de apresentações gratuitas até o dia 13 de dezembro, onde esses alunos irão mostrar tudo o que aprenderam durante o curso. O responsável pelas aulas teatrais, Rafael Santos, conta como foi essa caminhada e diz que está satisfeito com o resultado. A sensação é maravilhosa, né? Porque a gente chama essa galera para vir, esses jovens, tão jovens, e eles vêm para cá em contraturno escolar, então eles saem um pouco da sala de aula e vêm para cá curtir esse momento, com contato com arte, enfim. E aí a gente consegue vivenciar um pouco com eles, a gente consegue aprender também, né? Muito mais do que ensinar, a gente também aprende com esses jovens, vários jovens de várias idades que estão aqui com a gente. A gente começou esse curso em janeiro, em média de 20 alunos a gente conseguiu fazer essa inscrição durante janeiro, então eles estão aqui com a gente desde janeiro até dezembro, onde eles vêm para cá uma vez na semana, na quinta-feira à noite. Durante o ano eles têm um preparo com aulas de corpo, aulas de voz, jogos teatrais, e ao final a gente prepara esse exercício para eles apresentarem aqui no nosso espaço. As apresentações são gratuitas, tem 3 sessões no dia, às 14, às 16 e às 19h30. É livre para todos os públicos, então a gente tem um festival que começa hoje e vai até no dia 13 de dezembro. Lorimar Vieira estava feliz com mais um projeto realizado e fala com orgulho de um aluno que se formou no Teatro do Caos e agora faz sucesso na TV. É uma alegria sempre, né? A gente faz com tanto amor e o resultado o público gosta muito. É uma satisfação, é uma alegria que não tem preço, o dinheiro não paga. Então só tenho que agradecer, muita gratidão ao universo por ter me proporcionado estar fazendo esse papel aqui de gestor do Teatro do Caos. Tem um aluno que se formou aqui no Teatro do Caos, está na novela das 9, Mania de Você, ele faz a personagem Yarley. É um menino que falava que fazia faculdade, a mãe dele trabalhava na praia. Vocês vão ver o Yarley, que está arrebentando, é de Cubatão, da Vila Natal. O aluno Luca diz que conheceu o teatro quando foi convidado por um amigo para fazer uma peça teatral na escola. Foi aí que ele se apaixonou e entrou de vez para o mundo da quinta arte. Um dia, alguns amigos falaram que estavam fazendo curso de teatro na escola. Eu, por brincadeira, quis entrar, apresentei minha primeira peça, foi um sentimento único, incrível. E esse ano decidi entrar no Teatro do Caos, para apresentar umas peças, fazer amizades, sentir aquele sentimento de novo e eu consegui. E aqui estou eu apresentando de novo. E esse sentimento único a gente sempre buscar, né? É um negócio que me pega e que é essa paixão do teatro para mim, essa ansiedade de entrar no palco, entrar em cena, dar meu texto e sair pleno e viver várias vidas. Eu adoro essa arte. Os eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições municipais desse ano têm até amanhã para justificar a ausência. Essa justificativa ela pode ser feita pelo aplicativo do celular, o e-Título, ou no site justiça.tse.jus.br ou também nas zonas eleitorais. Para quem está fora do país tem um prazo então de 30 dias. E para quem não compareceu no segundo turno, esse prazo para justificar é até 7 de janeiro, ou seja, no ano que vem. Segundo a estimativa, cerca de 40% da população mundial sofreu com a DTM. Descubra agora o que é ela. A DTM é uma disfunção que atinge jovens, crianças e adultos em todas as partes do mundo. A estimativa é que no Brasil, cerca de 40% da população sofra com o problema, mas a maioria não sabe. O especialista Cláudio de Napote fala sobre o problema. A disfunção temporomandibular pode trazer sérios e graves problemas para a saúde. O especialista Dr. Cláudio de Napote explica como surge o problema e quais são os sintomas.
Ela se manifesta em decorrência do mau funcionamento da nossa mandíbula ao longo do tempo, ao longo dos anos. Dor de cabeça, principalmente lateral, mas pode doer a cabeça toda, dor na nuca, dor nos ombros, pode doer as costas até a metade, dor nos olhos, por causa do músculo que faz a lateralidade da nossa boca, zumbido de ouvido, ouvido tampado, labirintite, estalo, quando a gente mastiga, estala. Quando a gente tem estalo, já é a deformação da nossa articulação, mesmo sem dor. Dr. Cláudio fala sobre as principais causas da DTM e a relação da disfunção com o emocional. Perda de dente. Quando a gente perde um dente e não substitui, os dentes se movimentam e a gente fica com a mordida torta daquele lado. Mastigar mais de um lado do que do outro, né? Hábitos como morder caneta, dormir sempre de um lado, é algo que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida. E o mau funcionamento começa a causar os problemas. E hoje em dia, Marcelo, o grande problema é o nosso estresse, a nossa ansiedade, que é o apertamento dentário, o rangimento, mas principalmente o nosso apertamento dentário é o grande mal da atualidade. O especialista ressalta sobre como é possível evitar a disfunção. A prevenção é instalar dente, colocar dente de volta onde a gente perdeu e tentar não perder dentes, né? Praticar prevenção sempre. Não ter hábitos de mastigar mais de um lado do que do outro e cuidar da nossa ansiedade. O diagnóstico do problema deve ser feito por um profissional especializado e os tratamentos podem ser multiprofissionais. Existem algumas cirurgias, mas a gente nem sempre usa isso sempre. Existe o Botox para parar de apertar, mas a gente também só usa isso quando o caso já está mais controlado, porque não adianta só tirar a força do músculo. Tem que colocar a mandíbula no lugar certo. Então, o tratamento de DTM ele é muito específico e é feito com especialista de DTM, de disfunção temporomandibular. Como a gente atua em dor de cabeça, onde as pessoas têm diagnósticos de enxaqueca crônica, problemas de dor no ombro, onde as pessoas não conseguem levantar o braço, com diagnóstico de bursites, problemas no ouvido, onde os otorrinos já estão atuando. Então, muitas vezes, nós atuamos de maneira multidisciplinar. Não só o especialista em DTM, mas os especialistas em cada área para que a gente ataque o problema de todas as frentes. Por fim, Dr. Cláudio Denipotti faz um alerta para as milhares de pessoas que vivem com o problema. Não viva com dor. A DTM tem cura. Não vivam com dor de cabeça constante, com dor no ombro, com dor nos olhos, na face, com zumbido. Isso tem tratamento, tem cura. E atenção para o estalo. O estalo já é um problema de articulação. Então, se a sua articulação estala, trata da articulação, trata da DTM, porque já é o problema. E agora chegou o nosso momento esportivo. Aline, roda a vinheta. Paulistão 2025. O Santos estreia no campeonato contra o Mirassol e jogará 2 clássicos em casa. Foram definidas as 12 primeiras rodadas do Paulistão 2025 e o Santos já sabe contra quem estreia e quando serão os clássicos. A primeira rodada da competição do Santos será contra o Mirassol em casa. Segunda rodada, o Peixe viaja até Campinas para enfrentar a Ponte Preta. O terceiro jogo da equipe será o Clássico da Saudade, Santos e Palmeiras. Na sequência, a equipe terá 2 jogos fora de casa. Na quarta rodada, o Santos vai até Rio Claro enfrentar o Velo Clube e depois enfrentará o São Bernardo. A equipe santista, na sequência, tem 2 jogos em seus domínios, o Clássico contra o São Paulo e o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Na oitava e nona rodada, os jogos serão longe de casa. O Santos vai até Novo Horizonte enfrentar o Novo Horizontino e depois vai até Itaquera enfrentar o Corinthians. Na 10ª rodada em casa, o Santos enfrenta o Água Santa e na 11ª recebe o Noroeste. O Peixe encerra sua participação na primeira fase do Paulistão contra a Inter de Limeira, no interior paulista. Veja a seguir no quadro Entendendo Direito de hoje, falaremos sobre indiciamento e julgamentos. E claro, teremos detalhes do tempo na nossa previsão.
Não sai daí, é daqui a pouquinho. Até já! No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto. Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos: você quer falar sobre doar órgãos? Não. 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 A doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas não nem consegui falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora, pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta: e se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação? Você falaria sobre doar órgãos? Se meus filhos estivessem precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único, saber que alguém vai doar um órgão pro meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? É para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora, mas é preciso conversar sobre isso. Agora, né, pensar diferente, né? Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro do que os meus filhos, né, eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Já estamos de volta com as últimas notícias para você e agora a gente vai conferir nossas temperaturas na previsão do tempo. A quinta-feira amanhece com chuva que se estende por todo o dia e a noite. Os termômetros marcam mínima de 20 e máxima de 25 graus. São esperadas rajadas de ventos fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 80% e 99%. Olha, recentemente falamos sobre o indiciamento do ex-presidente aqui no Seu Últimas Notícias. O que o caso Bolsonaro ensina sobre indiciamento e julgamento? É o que nós vamos entender agora e falar no quadro Entendendo o Direito. Mais uma quarta-feira comigo está o Dr. Guilherme Craveiro, vai nos ajudar então a entender sobre esse caso. Doutor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Uma boa noite para você. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos assistem aqui na TV Câmara Cubatão. É um prazer estar de volta aqui. Então, doutor, pegando o gancho e link nesse caso do ex-presidente Bolsonaro, o que pode significar esse indiciamento pela Polícia Federal? Então, Jefferson, para começar, vale a pena a gente dizer que o indiciamento ele pode ser sobre várias polícias, a Polícia Civil ou a Polícia Federal. Nesse caso, o indiciamento é quando você se torna uma pessoa investigada dentro de um inquérito policial. O que é isso? Anteriormente, ele estavam tendo diversas investigações sobre diversos temas, e aí a Polícia Federal observou que existia um indício de autoria, em que ele poderia ter cometido alguns crimes no qual ele foi indiciado. E aí ele muda de status, ele não passa mais a ser um investigado, ele se torna um indiciado. Hoje ele faz parte como indiciado de um inquérito policial, onde a Polícia Federal está investigando os crimes que supostamente ele cometeu. Esse indiciamento já pode ser aplicado como uma culpa ou uma condenação? Não. O indiciamento ele ocorre dentro do inquérito policial. O inquérito policial é o momento pelo qual a polícia, nesse caso a federal, ela tem para realizar a maior produção de provas que ela puder. Ela vai ouvir testemunhas, ir atrás de documentos, solicitar uma série de medidas em que ela entenda necessária para o fiel cumprimento da investigação. E posteriormente a isso, ela vai elaborar um relatório final e enviar para o Ministério Público, que aí sim ele vai pegar e definir se tem condições de responder a um crime ou não. Doutor, falando de processo judicial, como a gente pode diferenciar entre ser indiciado e ser um réu nesse processo? É exatamente essa situação. O indiciamento ele ocorre durante a investigação policial. O réu é a partir do momento em que ocorre a denúncia pelo Ministério Público, neste caso federal.
A polícia faz a investigação, elabora um relatório e envia para o Ministério Público. Chegando no Ministério Público, o procurador ou o promotor, ele vai pegar, analisar o relatório e toda a investigação, vai averiguar, falar, ó, eu acho que precisa de mais algumas deliberações. Vai mandar de volta para a Polícia Federal, para a Polícia Civil. Não, eu já entendo que é possível que eu tome a minha decisão. A decisão ela pode ser pelo arquivamento do inquérito policial ou para que ele vire um processo judicial. Se opinar pelo arquivamento, o processo vai ser arquivado, o inquérito policial vai ser arquivado, essa pessoa não se torna ré. Agora, se o Ministério Público entender de que tem indícios de autoria, de que realmente a pessoa que estava indiciada pode ter praticado esse crime, ela vai ingressar com uma denúncia, o juiz recebendo a denúncia, a pessoa que era antes indiciada passa a se tornar ré. E durante esse inquérito policial, né, quais são os direitos que tem aí perante a lei, na justiça, esse indiciado? Então, é um tema bem delicado, porque o inquérito policial ele não tem uma previsão legal, uma lei específica no qual rege os tipos de defesa que podem ser realizados. Ele rege ali as investigações que devem ser feitas. Então, hoje em dia, propriamente como advogado aqui, posso dizer que o acesso a inquéritos policiais, a você levar testemunhas, ele é muito dificultado, porque é um momento no qual a polícia quer produzir um maior número de provas. Então, acabam tendo algumas situações, mas a ampla defesa, o direito de apresentar testemunhas, o direito de você requerer algum tipo de documento, tudo isso está presente, como analogia dentro do inquérito policial. E o indiciado, neste caso, através do seu advogado, deve sim solicitar a Polícia Federal, nesse caso, ou a Polícia Civil, que produza provas também em seu favor, ou que ele apresente alguns termos que sejam favoráveis à sua defesa. Doutor, falando de denúncia, né? O que é uma denúncia e como ela pode transformar, então, esse indiciado em réu? A denúncia ela é o ato no qual o Ministério Público, seja federal ou estadual, faz para que o inquérito policial se torne um processo judicial. Esse ato ele tem uma série de requisitos dentro do Código de Processo Penal e se todos os requisitos estiverem presentes, o juiz faz o recebimento da denúncia. A partir do recebimento da denúncia, a pessoa já se torna um réu. E aí a gente tem a instauração do processo judicial, né? Nesse caso do processo criminal. E é onde vai começar, novamente, a instrução, onde as partes elas vão ter que produzir provas para o juízo, porque quem vai definir se alguém é culpado ou não é culpado ou tem que ser absolvido é o juízo. Então, a denúncia é o ato pelo qual o Ministério Público faz com que o inquérito policial, a investigação, se torne um processo judicial. Doutor, e como que esse recebimento de denúncia, né, ele é recebido pelo STF? Quais são as suas implicações no recebimento ali por parte do STF? Então, a denúncia ela pode ser recebida pelo STF ou por qualquer outro órgão do Poder Judiciário, né? Nesse caso, o STF porque se trata de um crime cometido na Presidência da República. Então, a competência é puxada diretamente para o nosso órgão maior do Poder Judiciário. Então, a partir do momento em que você recebe aquela denúncia, o STF ou qualquer outro órgão do Poder Judiciário, ele pode começar a tomar diversas deliberações. Sejam elas, você pode ter uma prisão preventiva, uma prisão temporária, você pode ter uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de qualquer tipo de situação em que o juiz entenda que acate o pedido do Ministério Público para que socorra de uma forma em que traga a ele a verdade dos fatos, para que ele possa julgar da melhor forma. Ainda falando do STF, né, quais critérios legais para o próprio STF abrir um processo penal contra esses indiciados? É uma questão muito delicada essa, Jefferson, porque, teoricamente, o STF ele é um órgão do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele não tem essa competência típica, ele não tem essa competência de abrir uma investigação. O que existe é um regimento interno no qual eles fazem uma analogia de quando algum crime é cometido e não é investigado por nenhum outro órgão, ele passa a se tornar, o STF se deu a liberdade de pegar e instaurar uma investigação. Mas, via de regra, não é esse o caminho. O caminho é ir lá através da Polícia Federal, através da Polícia Militar ou da Polícia Civil, e aí com isso você vai ter um passo a passo a seguir. Quando já parte diretamente do STF, hoje em dia tem uma série de discussões para saber se isso é legal ou se isso não é legal, porque teoricamente é um poder atípico do STF, é um poder no qual ele não é o poder normal dele, vamos dizer assim, é uma função atípica dele. Então tem uma série de diferenças, uma série de situações complicadas, onde diversos advogados em que são dos réus ou dos indiciados dentro de crimes que são iniciadas investigações através do STF, essa é uma tese preliminar de ilegalidade, de nulidade muito grande.
Doutor, e quais as condições para que esse indiciado ele venha a ser preso antes do próprio julgamento? Então, existe o artigo 312 do Código de Processo Penal, Jefferson. Esse artigo ele é o artigo da prisão preventiva ou prisão temporária. Dentro desse artigo, ele tem alguns requisitos, que é perigo à ordem pública, perigo em atrapalhar a aplicação da lei penal, ou propriamente até o intercorrer da investigação. Então, se o juiz, ou a polícia, ou o Ministério Público entendem que aquela pessoa que está sendo indiciada, ou propriamente ré, de um processo ou de um inquérito policial, se ela traz algum desses perigos para a sociedade, para a transcorrência do processo penal ou para a aplicação da lei, e são os requisitos no qual o juiz pode sim deferir uma prisão anteriormente ao processo judicial. Vale ressaltar aqui que, de um tempo para cá, a prisão preventiva ela tem se tornado quase que um órgão de você extrair culpa de determinadas pessoas. E não é essa a função, a regra é a liberdade. A prisão preventiva ela tem que ser decretada se tiver presente algum desses requisitos específicos, não pode ser nunca uma decisão genérica. Falando então nesse tema geral do Bolsonaro, que foi o que implicou aqui a nossa pauta, doutor, o que caracteriza uma conduta golpista no nosso código, no nosso contexto jurídico brasileiro? Então, já esse é um tema bem delicado, deixando claro que aqui não se trata de opinião particular, né? Mas o que levou a esse indiciamento, o que trouxe as questões de poder ter sido tentado um golpe de Estado, é que tiveram diversas interceptações telefônicas e documentos apreendidos pela polícia, no qual possivelmente o Bolsonaro e a sua equipe tinham planejado executar um golpe de Estado. Tinha discussões sobre datas, discussões sobre a forma como isso, e sim, pessoas do alto escalão do Exército, essas sim, pressionavam o ex-presidente a aplicar o golpe. O ex-presidente, pelas mensagens que tem, sempre tomou um tom de cautela, mas também nunca se negou ao fato. Por isso que ele se tornou um indiciado, por isso que ele se tornou, possivelmente se tornará réu do processo. Mas vale a gente dizer assim, no Brasil, a gente adota a teoria positiva. O que é isso? Você não pode ser punido por um crime que você pensou em cometer. Você só pode ser punido por um crime que você tentou em determinados crimes ou que você efetivamente cometeu. Então essa vai ser a maior discussão daqui para frente. Será que houve uma tentativa de golpe de Estado por parte do ex-presidente ou das pessoas que trabalhavam junto com ele? Ou será que não? Porque o golpe de Estado a gente sabe que não ocorreu, porque ainda vivemos numa democracia. Mas a principal questão é essa, se eles vão entender que todas essas investigações, todas essas situações que ocorreram nos bastidores, elas forem passíveis de entender como uma tentativa. Se isso ficar configurado, com certeza eles vão responder um processo e possivelmente serem condenados. O doutor Guilherme Craveiro disse muito bem, né? Tudo vai caber agora ao decorrer da investigação, também as provas que foram apresentadas pela própria Polícia Federal. Doutor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Uma ótima noite para você. Obrigado, Jefferson. Obrigado a todos aqui. Espero que todo mundo tenha tirado um pouquinho dessas dúvidas aí. Um abraço. O nosso N de hoje fica por aqui. Voltaremos amanhã a partir das 6h15. Até lá. Tchau.